Conta um pouco dessa sua história. O Nando Pinheiro. Você falou de seu pai, filho de zelador, mas qual que é a história do Nando? Eu vou contar, eu vou minimizar essa história até chegar na questão da política. Tá. Bem, eu sou de 1980, nasci no dia 23 de abril de 1980. Quando minha mãe, Maria de Lourdes Pinheiro, estava grávida, com 7, 8 meses de gravidez, o meu pai, que se chama Davi, que é meu pai de sangue, que eu só sei que o nome dele é esse, Davi, inclusive eu tatuei aqui a estrela de Davi, porque eu já ressignifiquei o que o meu pai queria fazer comigo. Uau. E perdoei. Isso nós aprendemos através da constelação familiar. Sim. E tá tudo bem, ele teve um porquê de pensar dessa forma. Mas chegou na minha mãe com 7, 8 meses de gravidez e falou, tira. Pô, você é maluco? Como que um homem, em sã consciência, pode falar para tirar um filho que está quase nascendo? Sim. Claro que a minha mãe não obedeceu isso e mandou ele se escafeder e andar. Parece-me que ele era caminhoneiro. E hoje eu entendo o porquê eu tive algumas namoradinhas na vida assim, né? Você vê que toda a questão de herança, você tem genético também. É. Olha que até os demônios de outras gerações, os erros e os acertos, vai vir para você. Então você tem que quebrar esse ciclo do mal. É. E ao longo da minha vida eu quebrei esse ciclo do mal. Eu poderia chegar aqui num podcast desse e falar, não, meu pai foi um vagabundo, meu pai isso, meu pai aquilo. Não, eu perdoei, já era, acabou. Eu já me resolvi com ele de forma interna com o universo. E é tão claro que eu estou falando aqui, estou me arrepiando. Então é o Espírito Santo falando, é isso, filho. É isso aí. Vai para cima. Então, essa questão com meu pai foi superada. Só que quando eu nasci, cara, eu tive um probleminha chamado ictirice. A criança, é normal, a criança nasce amarelada. E aí eu estava naquela redoma para tomar banho De luz. de luz, e aí eles colocam, né, 2 tapa-olhos, para que não segue a criança, obviamente. Só que não contaram nada para minha mãe. Aí minha mãe foi lá, o Fernando nasceu. Quando olhou, ela já colocou um monte de papagaios e besteiras na cabeça dela. Meu filho nasceu cego, porque nós tínhamos um parente, que era um tio nosso, que era cego. E aquele negócio que a gente fala na PNL, de 100% do que você pensa, 80% ou 90% é lixo. 10% pode ser que aconteça. Um dia. Mas ela cravou que eu tinha nascido cego. E aí, ela teve um problema a nível... eu tenho que ter um certo cuidado quando eu falo isso, um podcast. Até minha mãe falou, não fala isso, porque... Né? Ela teve um grande impacto emocional. E ela não pôde cuidar de mim. Então, quem cuidou do Fernando Pinheiro, do Nandinho, quando era pequeno, nos primeiros dias de vida, foi minha avó, a mãe da minha mãe, a dona Landa, que eu também tatuei aqui no meu braço. Essa é a minha mulher, a mulher da minha vida, a minha guerreira. Está com 80 e poucos anos. Uau, legal. Ela me criou e ela era casada num segundo casamento. Não era meu avô, ela não era casada com meu avô. Já tinha separado. Ela tinha um segundo casamento, que era com o seu Edivaldo Pereira Novaes. Na época ele tinha 30 anos de idade. E quando eu completei 1 ano de idade, eu estava no trem aqui em São Paulo, que eu nasci em São Paulo, nasci no Hospital da Lapa. Nessa saída e vindas do trem da Lapa até Franco da Rocha, onde eu morava, eu chamei ele de pai, porque era a minha referência masculina. E aí ele olhou para mim, aquela criança de 1 ano, com os olhos grandes, né? Sobrancelha sempre grande, assim como é a minha. Falou, ok, já que você me chamou de pai, daqui para frente você é teu pai. Ali eu tive uma grande oportunidade na minha vida. Deus me deu uma grande oportunidade de ser criado por um homem de verdade. Sensacional. E aí, eu fiquei sabendo dessa história que eu estou te contando agora com 7 anos de idade. E chegaram numa mesa como essa aqui. Filho, você não é o nosso filho, a tua mãe é quem você pensa que é a tua irmã, mas a tua mãe é a Lourdes. E aí eu entendi. Só que eu levei impacto emocional, mesmo falando, não, tá tudo bem, eu entendo, você uma criança, pô, leva pancada. Sim. Por isso que eu gosto do Wolverine. Então, várias feridas foram abertas desde o meu nascimento até eu chegar aqui onde eu tô. E aí, Lúcio, passou o tempo, eu me relacionei com 15, 16 anos com a minha primeira namorada. E como eu tinha essa síndrome do abandono, o que eu fiz com a minha primeira namorada? Inconscientemente, vou fazer um filho nela. Mas inconsciente isso. Isso é inconsciente, tá? Isso não é um comando que você dá pro teu cérebro.
Isso é inconsciente, pela dor que você sentiu do abandono. E aí minha filha nasceu em 1997, minha primeira filha, a Vitória. Quando a Vitória nasceu, eu tinha duas escolhas. Fazer o que meu pai fez comigo, abandonar a minha namorada, ou continuar. Óbvio que eu falei, não farei aquilo que meu pai fez comigo. Tudo é ensinamento, tudo é aprendizado. Se eu tivesse feito o mesmo que o meu pai fez comigo, o Davi, eu não teria quebrado a maldição. Sim. Eu teria continuado com a maldição. Te ensinou o que não fazer, né? Meu pai me ensinou o que fazer e o que não fazer. Pô, toca aqui, é isso. Pô, que legal conversar com pessoas inteligentes. Eu coloquei no meu mindset, eu nem sabia sobre mindset, Lúcio. Eu não preciso errar, eu tenho uma criança que depende de mim. E aí eu cheguei numa emissora de rádio, uma antena, logo onde eu morava, na rua, uma emissora de rádio pirata. Eu cheguei pro dono da rádio e falei, bicho, eu preciso de uma oportunidade, eu quero trabalhar no rádio. Porque tinha um tio meu que foi me visitar em casa, ver minha filha, e ele era locutor, Paulinho Pinheiro. Ele era de Soledade, no Rio Grande do Sul. Ele falou, os Pinheiros, aí ele colocou uma crença potencializadora na minha cabeça. Ele falou, os Pinheiros sempre foram bons comunicadores, e você é um Pinheiro, você pode. Ele, Tá vendo? ele me motivou. E eu coloquei essa parada na mente, cara. E fiquei batendo, não, ele tá falando, então ele acredita em mim, vou pra cima. Pedi pro cara insistentemente me dar um horário na rádio. Ele me deu uma oportunidade, um horário da meia-noite às 6 horas da manhã de domingo pra segunda. Quando você tinha, Nando? Eu tinha 18 anos. Cara, 18 anos. O cara falou, não tem nada nesse horário, vai aí, né? Vai. Filha da mãe. E aí, que sensacional. cara, é aquele negócio, você tem uma oportunidade, você tem que fazer da limonada uma caipirinha. Gostei. Você tem que fazer da limonada uma caipirinha. Porque do limão o suco já tá fácil, já né? tá fácil. Mas quem tava comigo no meu primeiro dia de rádio, onde eu falava só a hora certa, da meia-noite às 6 horas da manhã? Tenta adivinhar. Caraca, Agora é pegou difícil, pesado. É difícil, é difícil. Quem tava Eu comigo? vou chutar aqui, mas assim, com a chance de errar é enorme. A sua namorada? Não. Quem você acha? Ai, meu, não sei, não vou chutar, não sei. Quem tava comigo no meu primeiro dia de rádio era o meu pai, Uau. Que top. seu Edivaldo. Cara, a partir do que o pai tá nas tuas costas, apoiado nas tuas costas, com a mão no teu ombro e falando vai, você vira um Wolverine, um mutante mesmo. Eu sou o Logan. Você tem um nível de força que é inexplicável. Porque Deus é pai. Deus envia seus anjos e o meu pai estava sendo um anjo na minha vida, canalizando a força de Deus Pai num ser humano pecador, mas passando essa energia também para um pecador que estava começando uma carreira na comunicação. Olha como é importante. Olha a visão que eu tenho. Sensacional. Então, para resumir, eu tive aquela oportunidade, não desperdicei, porque da meia-noite às 6 horas da manhã eu podia errar. E era um treinamento intensivo. E eu fazia isso todo sábado e domingo. Logo depois, me passaram por um horário de manhã, eu fiz um programa sertanejo e foi me destacando no rádio. Aí, dando um salto no tempo, eu não parei de fazer rádio, não parei de fazer locução publicitária, de gravar minha voz e ouvir. É o tal das 10 mil horas. Quanto mais você faz, melhor você vai ficando. Então eu gravava a minha voz, ouvia, gravava, ouvia, gravava, ouvia, gravava, ouvia. E aí eu me tornei especialista em produção de áudio e narração. Em 2022 eu tive um convite para ir para o Japão, morar no Japão e trabalhar com comunicação. Eu cheguei no Japão no dia 22, ou melhor, no dia 23 de fevereiro de 2002. Eu saí do Brasil no dia 22 de fevereiro de 2002. Fiquei 5 anos no Japão trabalhando em rádio e televisão. Trabalhei em rádio para brasileiros. Eu trabalhei na Globo Internacional, na Record Internacional, narrei uma das partidas da seleção brasileira na Copa do Mundo, nas preparações da Copa do Mundo de 2002. Fui no estádio onde o Brasil jogou a semifinal contra a Turquia, em Saitama, onde o Ronaldo fez aquele gol de bico em 2002. Eu estava lá, eu estava vivendo a história. Caraca. Eu assisti uma Copa do Mundo onde o meu país foi campeão. A última vitória
do Brasil nas Copas, o último campeonato. Então Deus me deu oportunidades que é surreal. É Deus, cara, não tem outro. É o maior técnico do universo, é o maior gestor do universo, é o Pai. Mas a história não acaba aí. Depois que eu tive essa faculdade no Japão, eu voltei para o Brasil e toda a grana que eu ganhei no Japão, eu juntei em comprar equipamento, que eu sabia que eu ia voltar para o Brasil e eu ia montar uma empresa de produção de áudio e vídeo. Quando eu voltei já com essa cabeça. Então não voltei com milhares de dólares como os caras fazem quando voltam. Eu voltei com muitos equipamentos para fazer uma das maiores produtoras naquela época, em meados de 2007, 2008, que até hoje existe, não é mais minha, que é a Audio 5 Produções. Eu fui me destacando nesse segmento de produção, de comunicação. E aí dando um salto no tempo. Eu tava nadando na maré, irmão. Voz das principais emissoras. Eu fui voz padrão da TV Globo, em suas afiliadas. Aquela, hoje, logo depois do Jornal Hoje. É muito legal, né? Você não pode perder o treino oficial. Não era da Globo Rio, da Rede. Era da TV Mirante, em São Luís do Maranhão, e da TV Liberal no Pará. Todo o Maranhão, todo o Pará ouvia a voz do Nando. Hoje, depois do Jornal Nacional, tem Viver a Vida. E logo depois, pum, pum, pum. Aquela... É muito legal. É legal, né? Muito legal. É top, é top. É muito legal, cara. É muito legal. Globo, você, tudo a ver. Assista agora. Não. É legal. Você tá maluco, cara. Oferecimento Raider. Use Raider e dê férias para os seus muito férias. foda, cara. Eu gostava de fazer aquela lá. Mundial de Fórmula 1. Máquinas e pilotos. Era puta. Cara, eu adoro. Que sensacional. Então, em 2010, dando um salto agora, em 2010, eu percebi que os atores estavam tomando o mercado de publicidade. Estavam gravando mais comerciais do que os próprios locutores, os narradores. Eu falei, pô, eu vou perder espaço. Eu falei, eu vou fazer um curso de teatro. E eu fiquei fazendo um curso de teatro, me especializei em teatro de 2010 a 2015. Me formei em artes cênicas. Eu sou, minha formação é artes cênicas. Eu sou ator de formação com DRT e também locutor, apresentador. Tenho capacidade técnica e de aprendizado para apresentar qualquer programa em qualquer emissora de televisão, fazer off e fazer uma novela, caso alguém me convide, seja na Netflix ou seja na TV Globo ou na Record, que seja. Tem essa capacidade. Só que tudo na vida é foco. Só que em 2015, mano, eu tava... Sabe quando tá tudo legal na tua vida? Mulher, filho, casa boa, carro. Dentro do meu segmento eu era uma referência. Só que eu estava triste. Estava com uma crise existencial. Sei lá, é uma crise existencial. Alguns falam que é depressão. Eu comecei a me indagar. Será que a vida é isso? É só ficar atrás do microfone, fazendo narração? Eu comecei... Não foi ninguém que chegou para mim e falou, não. Porque os próprios amigos narradores, locutores... me criticavam. Mas você quer aparecer demais quando eu fiz teatro. Eu falei, claro que eu quero. Que é o ator que quer ficar atrás das câmeras. Lógico. Eu sempre fui um cara que tive personalidade. Desculpa, não tô nem aí o que o outro pensa de mim. Sim, zero pelo julgamento. Zero julgamento. É estoicismo isso, né? Sim. É estoicismo. Isso. Eu devo satisfação para aquele... Antes eu devia satisfação para duas pessoas. Meu pai e Deus. Meu pai faleceu, agora só para Deus. E o respeito que eu tenho pela minha mãe que está viva até hoje. As minhas duas mães. O que as minhas duas mães falarem para mim é ponto. Acabou, não vou retrucar. Agora, fora as minhas duas mães, Deus Pai, vai te a merda. É bem papo reto, irmão. Quem você é? Tu é um semideus? Tu tem uma bola de cristal para falar onde eu vou estar, o que eu devo fazer? Não tem. Você vai bater na minha casa e vai pagar os boletos que eu tenho para pagar, que são muitos? Não. Então, ó, tu não tem moral nenhuma comigo. Eu não devo satisfação para você. Mas vamos dar um salto no tempo. Quando eu estava nessa depressão, nessa crise existencial, Deus colocou no meu caminho um cara chamado Marcelo, que me deu um presente. Eu tinha feito um vídeo na internet que explodiu, chamada Nascidos Antes de 1986. Ele pegou esse vídeo e depois Toda Mulher Precisa de Carinho no Facebook teve 1 milhão de compartilhamento e o outro teve mais 1 milhão de compartilhamento. Aí, moral da história, ele me deu um curso chamado DL, Desenvolvimento de Liderança, do professor Neil, do INEX, do Instituto... Conhece o Instituto INEX, o professor Neil, né?
Quando ele me deu esse curso, eu falei assim, é o tal do Zé Ruela. Eu era o Zé Ruela. Eu falei, pô, isso é maçonaria, bruxaria. Não quero saber disso aí, rapaz. Você tá pensando o quê? Que PNL é o escambau, sabe? O bruto. Isso é lavagem cerebral, rapaz. É o que os caras pensam do coach hoje, da mentoria. Isso é lavagem cerebral, irmão. Tá pensando o quê? Eu já sei de tudo. Eu sou a voz. Tava quase me comendo com a minha voz. É o arrogante, é o cara que sabe tudo. Eu já tive desse lado que as pessoas estão. Só que o DL, o INEX, professor Neil, a Viviane, conheci. esse grupo do INEX, me mostrou que eu era o Zé Ruela. Eu pensava que eu sabia, mas não sabia. A nível tratar as pessoas com dignidade, de igual para igual, isso eu já tinha do meu pai. De que todo mundo é igual abaixo do Deus Pai. Porque a formação e o caráter ele já tinha me dado, mas eu ainda era um cara que julgava aquilo que eu não conhecia. E é o mesmo que acontece com as pessoas. Só que quando eu fui no DL, 3 dias em Atibaia, fizeram isso aqui comigo, ó. Me torceram, velho. Abriram várias feridas e naquele momento também foram fechadas várias feridas através desse treinamento. Show. Saindo de lá, minha mente, cara, meu sistema límbico, o reptiliano e o escambau foi para outro nível. Fez assim, ó. Bum. O Pablo fala muito isso, né? Eu quero mandar um grande abraço pro Pablo Marçal. Não desiste, hein, Pablo? Eu tô nessa da política, sei que não é fácil, mas não desiste. Independente do partido que você tá, não estamos no mesmo partido, mas você é um guerreiro. E nós vamos chegar lá, pode ter certeza. Mas voltando. O Pablo contou uma vez que quando ele entendeu o que era a missão dele, e entendeu a questão do desenvolvimento pessoal, da PNL, dos livros que ele leu, da mesma forma que eu li, a cabeça explode, não tem como, é Big Bang que fala, né? Uhum. E aí, cara, eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa com o meu trabalho para ajudar a gente. E aí começou, sabe, o bichinho, parece um comichão, velho. O negócio parece que fica assim, ó, coçando você para você ajudar a gente. Aí você descobriu. Aí eu descobri, pronto, a missão da minha vida. Eu descobri que era através da minha voz falar aquilo que as pessoas precisavam ouvir. Legal. E aí que começou o canal de motivação. Não é o que fala, é como se fala. Como se fala. E lá em 2015, que nós começamos, não tinha alguém que fosse uma voz da motivação. Título esse que não foi eu que dei para mim. As pessoas me deram esse título. Tinha o quê? Vídeos em inglês. Sim. Believe your power. Yes, you can. Believe your dreams. Que era a pegada americanizada da motivação. You have the power. Aqueles vídeos, aquela coisa. Eu falei, porra, não tem ninguém, não tem nenhum maluco fazendo um canal de motivação com uma narrativa. Porra, bingo, vou fazer. Se não tem ninguém, eu vou fazer. Comecei com um vídeo, 2, 3, daqui a pouco eu tava com 100 vídeos e com 100 mil inscritos. Caracas. Por quê? Ninguém tava fazendo. Tinha locutores melhor do que eu? Claro que tinha, profissionais mais experientes, mas eles estavam fazendo? Não. Sabe por que eles não estavam fazendo? Porque não era missão, irmão. Eles talvez não estariam fazendo porque eles faziam sempre aquela pergunta: quanto isso vai me dar? Ajudar pessoas não vai te dar nenhum tipo de retorno lucrativo nos primeiros anos de que você está fazendo isso. Eu não estava interessado no quanto eu ia ganhar, se ia dar dinheiro. Eu apenas fazia just do it. E isso, cara, nós começamos a fazer de uma forma, um trabalho voluntário. Passado alguns anos, hoje é o maior canal de motivação em língua portuguesa do mundo. Só que bem no começo, Pedro, o meu primeiro vídeo chamado Deus Quer Falar Comigo, quando o canal tinha 2, 3 pessoas, eu mentalizei, naquele momento que eu estava gravando, eu sempre conto isso, falei, Pai, faça com que essa mensagem chegue para o maior número de pessoas, meu Pai. Sensacional. O meu Deus não é um Deus que faz as coisas pela metade. O nosso Deus, ele é um Deus de provisão e que cumpre exatamente tudo aquilo que você pede com fé. Ele conhece o seu coração. Sim.
E eu falo que até hoje ele tem cumprido categoricamente comigo aquilo que eu pedi em meados de 2015. Ele tem espalhado a minha voz pelo Brasil, por Angola, Caramba, por que Moçambique, top, cara. Portugal, Japão, Estados Unidos. A minha voz está espalhada nos 4 cantos desse planeta de um pedido Nossa. sincero que eu fiz para quem manda, para Sim. quem comanda. E aí chegando na política. Em 2018, vendo o Bolsonaro, o que aconteceu com ele, eu não tenho político de estimação, mas tem algumas situações na história que me motivaram e me fizeram ter um olhar diferente. O cara levou uma facada. O cara não participou de nenhum debate. O cara era um improvável. Todo mundo falou, não, ele nunca. Daqui a pouco, bum. Imbecil, ele não é alguma coisa diferente, ele tem. Claro. Ele se tornou presidente do Brasil. Quer as pessoas gostem ou não estou aqui defendendo ou falando que eu gosto ou não de Jair Messias Bolsonaro. Eu respeito a trajetória desse cara. Todos deveriam respeitar, da mesma forma que a gente tem que respeitar a história do atual presidente. Quer você goste ou não, vamos falar de história. Vamos Sim, dividir a sim, questão sim. de partido A, partido B, lados, né? Sim. Direita e esquerda, para cima e para baixo. Esse maluco tentou 3 vezes ser presidente e é aquele negócio. Eu vou conseguir. Água mole em pedra Água mole em dura. pedra. Nenhum imbecil chega na presidência da República. Sim. Alguma coisa de diferente É o isso cara aí. tem. É isso É, aí. eu acho que é o mínimo que a gente precisa é respeitar a história das pessoas. Isso. Não compactuo com, Aí é outro. com o partido que ele Sim. defende, o que ele fala muitas vezes. Luciano, eu não preciso concordar com você em tudo que Sim. você fala. Sim. Porque quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. Sim. Não compactuo com diretrizes de que Bolsonaro fez lá em 2020 e 2021, no advento da pandemia. História essa que todo Sim. mundo sabe. Eu acho que ele poderia ter tirado um pouco mais o pé e falado diferente. Não é o que fala, é como se fala. Mas é inegável que de um lado ou de outro, muitas gestões, presidentes da República, governadores, inspiraram pessoas a estar na política. E quem me inspirou, quem me motivou, vou ser muito sincero, foi o Bolsonaro, cara. Eu falei, caramba, que coisa louca, o cara é meio doido. Porque assim, cara, se for para ser igual a todo mundo, eu tô fora. Sim. Eu tenho personalidade, da mesma forma que ele tem, e todos deveriam ter. Por isso que eu acho que é uma babaquice essa questão. Olha, eu tenho o apoio de fulano de tal, eu tô benzendo. Tudo bem, que legal o apoio, obrigado, gratidão. Mas vai com a tua garra, com a tua força, porque se você ganhar ou perder, a responsabilidade toda é sua, é assumir responsabilidade. E aí em 2018, cara, eu tava num carro, vou até pegar isso daqui, eu tava voltando de uma palestra minha. Se não me engano, eu tava voltando de Fernando de Noronha. Eu tava no Recife, fiz uma palestra no Recife, eu fui para Noronha e voltei. No que eu volto de Noronha, eu tava no carro com uns amigos, com um amigo meu que é policial civil e um empreendedor, um grande amigo meu. E aí, cara, eu tô na frente do carro, sei lá, alguma coisa tocou na minha mente e eu lancei essa. Eu falei, eu vou me candidatar a deputado federal. Eu vou ser político. Eu vou entrar na política. E eu coloquei essa parada na cabeça. Infelizmente, tudo que eu coloco na minha cabeça, enquanto eu não consigo, eu não paro. sossego. Eu não paro. Às vezes eu me arrependo daquilo que eu peço e daquilo que eu quero. Porque eu sei que vai se concretizar. Independente do que aconteça. Porque eu vou em busca disso. É determinação. É aí, determinação. Né? Resiliência. Então, um monte de coisa. a sua pergunta, né, respondendo Sim, agora, sim. fazendo esse resumo, foi exatamente em 2018, vendo tudo o que estava acontecendo no Brasil e essa nova oportunidade que o Bolsonaro teve e foi realmente um marco. Infelizmente teve a pandemia. Sim. Não quero desculpar aqui, Sim. o cara pegou uma pandemia Sim. aqui, não foi fácil para ninguém, era algo totalmente Claro, novo. Claro. Mas e aí eu me filiei ao partido dele, ao PL. Inclusive o cara, olha como a vida é incrível. O cara que era um dos amigos dele, assessores, que ele tinha vários assessores, pegou Covid e quase foi entubado, quase estava morrendo, Lúcio. E quem ele ouvia quando ele estava quase sendo entubado? Ele ouvia Nando Pinheiro.
Vai, não desiste, você consegue. Não desista dos seus sonhos. Não desista da vida. Irmão, levanta. Eu falo isso direto nos meus vídeos. E aí ele me ligou, aos prantos, falou, Nando, você salvou minha vida. Vou falar o nome do cara aqui. Huguiton Batista, meu irmão. Ô Lúcio, eu falo a verdade, aqui não tem meias palavras. Que sensacional. Os caras eles não vão conseguir me enfrentar num debate, porque enquanto os outros falam carga d'água e mentira, eu trabalho com a verdade. Huguiton Batista, irmãozaço. Diz ele, palavras dele, você salvou a minha vida. E como que um cara que supostamente eu salvei a vida, porque quem salva a vida é Deus, Sim. por intermédio da minha Você foi vida. o canal, né? Eu fui o canal, exato. Foi o canal. Ele falou, cara, você tem que vir na política. Você precisa vir. Eu vou te mandar uma passagem. Você vai vir aqui, em Brasília, e o Bolsonaro vai assinar a tua ficha. Você lembra essa... Não sei se você lembra meus stories que eu fiz. lembro dos Eu fui para stories, Brasília eu e tal. lembro disso aí, eu Que lembro. sensacional. Em 2022, quem assinou? Quem abonou minha ficha? Bolsonaro. Bolsonaro abonou minha ficha em 2022. Não foi nem Valdemar da Costa Neto. Ah, só isso, só. Não, Só isso, só. o presidente da República, cara. É. Não foi o Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL. Quem é o Nando na fila do pão? Ninguém queria saber se eu era motivador ou não. Quem sabia era o Huguiton Batista. Eu sei quem é o Nando Pinheiro. E aí, é o tal da lei da atração. Um negócio foi chamando o outro. Eu coloquei isso na minha cabeça em 2018. Daqui a pouco eu tô lá com o Bolsonaro, tirando foto com ele. Ele tá assinando minha ficha. E aí eu vim como candidato a deputado federal, fazendo uma campanha dentro de casa, pela internet, sem ir pra rua, sem recursos nenhum. Pum, teve a eleição. Primeira vez que eu me candidatei, tive 30.364 votos. Cara, é voto pra caramba. Caramba. Aí, pô, cara, as pessoas confiaram em mim, saíram disso. 30.364 pessoas em 2022, quando eu me candidatei a deputado federal, saíram de suas casas porque elas tiveram essa ação, elas acreditaram no meu potencial e votaram em 4 números. Naquela época era 22, 23. Amigo, olha a responsabilidade que eu tenho com essas pessoas de todo o estado de São Paulo. Aí passou ano, entrou ano, eu não consegui, ok? Agora eu desisti? Não. Conversei com Deus, Pai, se não for da sua vontade, faz tudo dar errado, Senhor. Só que eu coloquei uma parada na cabeça, eu vou vir como candidato a prefeito de Santos. Sabe o que as pessoas falavam pra mim? Você é maluco, você nunca vai conseguir vir como candidato a prefeito de Santos, é muito difícil. A bolha da política santista é praticamente impenetrável. Mas com quem que eu tinha conversado? A tua agulha era diferente pra furar a bolha. Bicho, eu tenho que pedir autorização pra quem? Pra presidente de partido? Não. Pra papagaios, puxa-saco e de cabide de emprego? Eu tenho que pedir autorização pra aquele dali primeiro. Porque se você não pede autorização pra ele, meu amigo, nenhum ser humano na face da terra vai te dar essa autorização. E quando ele fala, vai filho, você pode, acredita em você, não desista. Não deu agora porque eu tenho uma coisa muito melhor preparada pra ti, meu filho.